O caso dos irmãos mortos num incêndio em Linhares. A polícia trabalha com a hipótese de assassinato. O delegado responsável pelo caso pediu a prorrogação da prisão do pastor George Alves. 3 despachantes são presos suspeitos de participar de uma quadrilha de receptação de veículos roubados. Até documentos originais do Detran em branco foram encontrados com o grupo. Confusão e tumulto em Central dos Correios em Vila Velha. Os clientes ficaram revoltados com a demora no atendimento. As encomendas não estariam sendo entregues. Operação de combate à pedofilia prende 4 suspeitos no Espírito Santo. Familiares de advogada torturada e morta na Serra fazem protesto. Hoje aconteceu a primeira audiência de instrução do caso. O corpo encontrado carbonizado em Cariacica. A suspeita de que a vítima seja um motorista de aplicativo que está desaparecido. Juíza nega, mas defesa dos PMs vai entrar com recurso para que julgamento dos policiais acusados de envolvimento na greve seja feito pela Justiça Militar. Idosa é atropelada e morre na porta de casa no sul do estado. O motorista estava embriagado e acabou preso. E estudante cai em buraco numa rua alagada em Vila Velha. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. As investigações da morte dos irmãos durante um incêndio em Linhares. A polícia trabalha com a hipótese de assassinato. Também pediu que seja prorrogada a prisão do pastor. 27 dias após a morte dos irmãos em Linhares, o delegado da 16ª Delegacia Regional da cidade, Romeu Pio de Abreu Júnior, confirmou ao portal Tribuna Online que, pela primeira vez, as investigações trabalham com a possibilidade de Cauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Salles, de 3 anos, terem sido vítimas de um homicídio. Para este procurador, a afirmação do delegado reforça a possibilidade de que, com as perícias realizadas no imóvel incendiado, encontraram evidências de um crime. Se a polícia está fazendo essa afirmação, há uma probabilidade muito grande que a perícia tenha concluído pelos homicídios, porque o delegado não ia chegar a essa afirmação do nada, né? Então é muito importante, já desde o começo a gente já estava dizendo isso a respeito da prova pericial, e ela realmente vai ser um divisor de águas, para saber se as crianças morreram antes, saber se as crianças morreram durante efetivamente o incêndio, como foi toda a cena do crime, o passo a passo daquilo que efetivamente aconteceu. Então a perícia, na verdade, é ela que vai definir o que efetivamente aconteceu infelizmente naquele dia. Desde o dia 27 de abril, George Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã, estava preso. A prisão temporária havia sido decretada porque, segundo a polícia, ele estava atrapalhando as investigações. Agora, o pedido de prorrogação dessa prisão por mais 30 dias traz novas perspectivas sobre o caso. Se houve uma prorrogação por mais 30 dias, está tudo caminhando para entender que realmente seja um crime de homicídio, porque seria considerado um homicídio qualificado, um crime hediondo, e daí a possibilidade dessa prorrogação. George era o único adulto presente na casa onde a família morava quando ela pegou fogo na madrugada do dia 21 de abril. A polícia afirmou que as investigações já estão na fase final e, embora o caso esteja sob segredo de justiça, Rogério adianta quais serão os próximos passos dos investigadores. O próximo passo vai ser a remessa do inquérito ao Ministério Público e o promotor de justiça, se houver essa prova que está aparecendo, que está caminhando para isso, vai denunciar o pai, pode denunciar os dois pelo crime de homicídio. Se houver participação da mãe, a gente não sabe nada disso, tudo é especulação, porque o inquérito é sigiloso e a gente não sabe exatamente quais são as provas colhidas nesse inquérito. A defesa do pastor não atendeu às nossas ligações. 3 pessoas são presas suspeitas de participar de uma quadrilha que fazia a receptação de veículos roubados. Até documentos originais do Detran em branco foram encontrados com o grupo. Profissionais credenciados ao Detran, que deveriam trabalhar de forma séria e responsável, foram presos, acusados de dar suporte à adulteração de documentos, chassis e clonagem de veículos roubados e furtados. São eles: Dirceu José Pimenta Júnior, Renan Barcelos Caetano e Gilson de Jesus Novaes,
este último funcionário de uma fábrica de placas. O mecanismo funcionava por meio de 3 engrenagens. Os despachantes que forneciam dados e documentos falsos, o núcleo das fábricas de placas que forneciam a placa clonada para essa atividade e o núcleo do adulterador, que fazia propriamente as alterações, adulterações no veículo para que ele pudesse ser reinserido no mercado totalmente adulterado. A organização foi desarticulada nesta quarta-feira durante uma operação da Polícia Civil em Aracruz, Vila Velha e Serra. Neste último município, no bairro Nova Carapina, em um despachante, foram encontrados documentos, lacres e placas irregulares e também dinheiro. Só foi possível chegar à organização depois que um carro roubado em fevereiro deste ano passou a ser monitorado. A gente identificou um veículo roubado e a partir daquele momento nós solicitamos judicialmente uma ação controlada para acompanhar passo a passo a adulteração desse veículo. Somente por meio dessa ação controlada e o monitoramento desse veículo nós conseguimos identificar a atuação do despachante, a atuação da fábrica de placas e também a atuação do adulterador até esse produto final chegar até o solicitante ladrão, né, e ser revendido aí para um terceiro de boa-fé e o veículo foi recuperado por nós. O que também chama a atenção nesta história é isso aqui, ó, um documento veicular em branco, virgem, que saiu de dentro da sede do Detran. Documentos virgens do Detran apareceram em fundo falso de despachante. Isso é inadmissível. Agora, nós já identificamos que documentos são esses, nós já confirmamos que esses documentos de fato são nossos e agora a gente vai rastrear para identificar quem foi o agente público que deu causa a essa situação. É importante que se diga que o nosso sistema, quem fizer o mal feito, deixou a sua digital. Hoje, 52% dos veículos roubados e furtados no Espírito Santo são recuperados. Um número que, de acordo com a Polícia Civil, é satisfatório, mas que com investigações como esta, pode melhorar. Nós vamos buscar agora um aumento nessa recuperação e, a princípio, nós queremos buscar uma diminuição da ação. Queremos diminuir o número de roubos e o número de furtos, trabalhando justamente o pós-fato, trabalhando aquelas pessoas que estão legalizando esses carros roubados. Se não tiver a quem entregar, consequentemente nós vamos inibir o roubo e o furto de veículos. Motorista embriagado atropela idosa na porta de casa no sul do estado. A mulher de 80 anos voltava do supermercado quando foi atropelada. O acidente aconteceu em Piúma. O motorista fez o teste do bafômetro. Segundo a polícia, ele estava embriagado e foi preso em flagrante. O condutor foi autuado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. O corpo da idosa foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Acusados de torturar e matar a advogada na Serra prestam depoimento na Justiça. A primeira audiência do caso aconteceu hoje no Fórum da Serra. Familiares da jovem fizeram um protesto e pediram justiça. Os familiares da advogada Gabriela da Silva de Jesus, de 24 anos, se reuniram em protesto na tarde desta quinta-feira em frente ao Fórum Criminal em Serra Sede, onde acontece a primeira audiência para definir se os acusados de cometer o crime vão a júri popular. O pai de Gabriela, Francisco de Jesus, espera que a justiça seja feita e que os acusados sejam condenados. Para a família está sendo muito difícil, né? A falta dela, era uma menina muito boa, uma menina estudiosa, a menina amorosa, e a família está sentindo muito com a perca dela. Esse tipo de crime tem que ser prisão perpétua. Enquanto não houver prisão perpétua desse tipo de crime, vai continuar. A advogada Gabriela Silva foi brutalmente assassinada pelo ex-noivo Rogério Costa em agosto do ano passado. Ele teria contado com a ajuda de um amigo para torturar e atropelar a vítima. Rogério Costa e o amigo Alexandre Santos de Souza sequestraram a vítima na noite do dia 24 de agosto de 2017, no bairro Colina de Laranjeiras, em Serra. Rogério torturou e estrangulou a advogada até a morte. Ele ainda teria passado com o carro por cima da vítima para simular que o crime foi um acidente. De acordo com a polícia, Rogério teria assassinado a ex-noiva por não aceitar o fim do relacionamento. Emocionada, a tia de Gabriela lembra da sobrinha. Ela espera que os acusados sejam levados a júri popular. A Gabriela era uma referência de sobrinha, de neta, de filha, de amiga. É uma perda muito, muito triste, muito lastimável, porque era uma menina muito meiga, no auge da idade, 24 anos.
recém-formada em advocacia. Os sonhos dela morreram junto com ela. A minha mãe está acamada em função dessa perda. A gente quer justiça. Um corpo encontrado carbonizado em Cariacica vai passar por exames de DNA. A suspeita de que a vítima seja um motorista de aplicativo que está desaparecido. A família do motorista de aplicativo esteve no Departamento Médico Legal de Vitória hoje à tarde. Peritos colheram material genético da mãe de Adeilson Ferreira, de 29 anos, para ajudar na identificação do corpo. A vítima carbonizada foi encontrada no porta-malas desse carro, na região de Cajueirão, em Cariacica. Pela manhã, os policiais militares falaram que o rapaz, dono do carro, trabalhava com Uber, estaria desaparecido. Aí procurei a ocorrência, não tinha ocorrência de desaparecido. Aí fizemos contato com a mãe dele e falou, você estava desaparecido. Aí à noite saiu para fazer uma corrida e não apareceu até agora. Falei, então a senhora vem aqui para fazer a ocorrência. Ela estava fazendo a ocorrência aqui e infelizmente tivemos que dar a notícia de que havia um corpo dentro do carro. Não estou dizendo que é ele. A perícia agora vai fazer exames para ter certeza de que o corpo encontrado é do motorista. Apesar da família acreditar que realmente é o Adeilson, somente depois dos resultados é que o corpo será liberado para velório e enterro. Segundo consta, ele usava aparelho, então vai ser feito através da arcada dentária, vai ser feito esse exame. Obviamente, se a família apresentar alguma radiografia, né, da arcada dentária, então facilita o trabalho dos legistas na antropologia. Se não houver essa condição, o material para exame de DNA já está aqui no laboratório e em torno de 15 dias, no último caso, em 15 dias, nós identificamos o corpo. Confusão em central de distribuição dos Correios em Vila Velha. Clientes ficaram revoltados porque as encomendas não estariam sendo entregues. A confusão registrada por telespectadores do TN mostra o local de atendimento da unidade do Correios lotado de clientes que reclamavam dos serviços prestados pela estatal. Esta mulher, moradora de Ponta da Fruta, reclama que nem o serviço de entrega rápida, que é mais caro que os outros de entrega convencional, está funcionando. Eu sou lá de Ponta da Fruta, tem 16 dias. Tem 16 dias que minha entrega não chegou lá em casa. Pois é complicado, né? Esse pessoal que tá aqui fora, podia vocês dar pelo menos a prioridade de deixar entrar para ser atendido. O horário começar às 4 horas, não é 3 horas da tarde não. Por isso que vocês falam isso, porque vocês estão aí dentro. Para vocês tanto faz o que fez. Essa confusão aconteceu no meio da tarde aqui neste centro de distribuição do Correios no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Os clientes vieram até aqui para tentar buscar as encomendas que não chegavam. Muitos esperaram por mais de 2 horas para serem atendidos. Indignados, eles começaram a discutir com os funcionários do local. A unidade acabou fechando mais cedo devido à confusão e nenhum funcionário foi encontrado para falar sobre o que está provocando o atraso das entregas. Bom, nós pedimos uma resposta aos Correios, mas não tivemos retorno. A Operação Nacional de Combate à Pedofilia. No Espírito Santo, 4 suspeitos foram presos. A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Nacional Luz na Infância, que investiga crimes de pedofilia e exploração sexual infantil. A ação aconteceu em 24 estados e no Distrito Federal. Ao todo, são mais de 2.000 pessoas presas em todo o país. Foi considerada a maior operação do mundo com relação ao combate à pedofilia nas redes, né? Começou hoje pela manhã, ainda não terminou. Tivemos aproximadamente em todo o país 579 mandados de busca e apreensão. Só no Espírito Santo, os policiais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em 10 municípios. Para o delegado Lorenzo Pasolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o perfil dos acusados chama a atenção. São suspeitos que têm características bastante semelhantes e semelhantes ao perfil de outras operações. São pessoas, em tese, acima de qualquer suspeita. O pedófilo, ele vive no submundo da sociedade. Ele navega, é uma pessoa oculta em toda a sociedade. Então, são pessoas que têm ocupação lícita, que têm uma carteira assinada ou são empresários, não têm antecedentes criminais, convivem bem com crianças e são extremamente sedutoras, ou seja, elas aparentam serem pessoas do bem, pessoas que, em tese, são amigas de todos e convivem muito bem, mas, na verdade, são pedófilos que vivem escondidos na sociedade. Na manhã desta quinta-feira, 4 homens foram presos em flagrante na Grande Vitória.
Eles são acusados de baixar e compartilhar materiais com conteúdo de pornografia infantil. Humberto Luiz dos Santos, de 53 anos, José Carlos Duarte, de 68, Marco Antônio dos Santos, de 47 e Sérgio Veronês, de 45, foram detidos e encaminhados para a prisão. O técnico em prótese dentária, Sérgio Veronês, alega não saber por que está sendo preso e nem como o conteúdo foi encontrado no computador que ele usava. Eu não faço ideia totalmente do que aconteceu, não. O senhor tinha imagens de crianças sendo molestadas no seu computador, na sua casa? Parece que sim. Como é que elas apareceram lá? Não sei, acho que foi o vírus, alguma coisa. Secretária de Saúde de Cariacica é exonerada do cargo. A decisão aconteceu depois da quebradeira provocada por um médico. Hoje à tarde, Stephanie Legrand se reuniu com o prefeito Juninho. Logo após o encontro, foi anunciada a saída da secretária. A greve da PM e o julgamento dos suspeitos de liderar o movimento. A defesa dos policiais vai entrar com recurso para que o julgamento seja feito pela Justiça Militar. Durante a tarde, as testemunhas foram ouvidas a portas fechadas. A imprensa não foi autorizada a acompanhar os depoimentos. A previsão era de que 21 pessoas fossem ouvidas nesta quinta-feira. Pela manhã, antes de começar a audiência de instrução, a defesa dos policiais pediu à juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o caso fosse julgado pela Justiça Militar. Mas ela negou o pedido. Mesmo assim, os advogados vão entrar com um recurso contra a decisão. Nós vamos procurar o mecanismo jurídico adequado para manifestar a resignação. Tudo, então, do ponto de vista da defesa, fica dependente dessa análise, né? Após os depoimentos da acusação, um dos advogados de defesa dos PMs afirmou que, diante das circunstâncias e a falta de provas do Ministério Público, ele iria retirar 6 testemunhas dos policiais. Eu vou agora informar a juíza de que a gente não tem mais interesse de produzir prova e vamos passar agora os interrogatórios. Nem todas as 21 testemunhas foram ouvidas hoje. Amanhã, no 4º dia de audiência, há uma expectativa de que os depoimentos que não foram tomados possam continuar logo pela manhã. Taxista é esfaqueado durante tentativa de assalto em Vitória. Ele teria reagido. Na mão, um corte que deu ponto. Pescoço ferido e braço também. Esse foi o resultado de um assalto que este taxista de 34 anos sofreu na noite de quarta-feira. As lesões são da luta pela sobrevivência. Ele conta que pegou 2 passageiros no local de trabalho na Reta da Penha. Inicialmente, não desconfiou de nada. Eu tinha chegado no meu ponto, pedido a corrida, tinha falado que estava querendo pedir um carro pelo aplicativo, mas só que não estava conseguindo. E em nenhum momento nem desconfiei, nem pela aparência dos dois. O taxista não desconfiou de nada até que supostamente ele teria chegado ao destino final, nas proximidades aqui da Rua do Canal, em Jardim da Penha. Foi quando o assalto foi anunciado. Os 2 homens estavam armados. Aquele que se sentou no banco do carona estava usando uma pistola. E quem ficou atrás do taxista usava uma faca. E era esse, justamente que usava a faca, o mais nervoso, que comandava a ação. Com a faca sempre no meu pescoço, sempre me ameaçando de morte e tudo. O assalto foi anunciado nesta rua em Jardim da Penha. Trajeto que, segundo o taxista, foi feito em 5 minutos. Eu reagi, né? Até por medo de acontecer algo pior, que eles estavam falando que ia me amarrar, abandonar o carro, tal, depois me matar. Aí, graças a Deus, eu consegui abrir a porta e consegui sair em fuga. Aí, durante o contato mesmo físico, eu acabei machucando a mão, cortando a mão e tal. Mas a dupla não foi longe. O taxista encontrou com uma viatura da Polícia Militar. A rápida ação da polícia acabou com Carlos Souza Dias, de 26 anos, e Maicon Rodrigues Ribeiro, de 20, presos próximos da Ponte da Passagem. Eles tentaram se livrar do que roubaram. Os 2 foram levados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória e autuados por tentativa de latrocínio. Objetos roubados foram recuperados. Foi rápido, praticamente foi Deus para colocar uma viatura naquele trajeto ali que é sempre deserto, né? E praticamente era noite, né? Então, com certeza eu dei sorte. E a seguir, estudante cai em buraco numa rua alagada em Vila Velha. A gente já volta. Estudante cai em buraco numa rua alagada em Vila Velha. O rapaz segue de bicicleta quando de repente cai no buraco que está escondido pela água.
Um motorista para o veículo e ajuda o estudante. O acidente aconteceu na estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Vila Batista. Apesar do susto, o jovem não ficou ferido. A Prefeitura de Vila Velha disse que vai enviar uma equipe ao local para fazer os reparos. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite e eu te espero amanhã.